Olá pessoal, tudo bem? Aula 110, página 228, equações irracionais, tá? Equações irracionais consiste em encontrar valores para x que torna a nossa igualdade verdadeira, tá? Pode ser que nós encontramos dois ou mais valores, só que nós não podemos deixar de tirar a prova real. E talvez desses dois ou três valores, nós vamos ter um único valor que torna a equação verdadeira, tá? Nós temos aqui um resuminho de alguns casos. Se isso é uma igualdade, automaticamente a ao quadrado tem que ser igual a b. Basta elevarmos os dois lados ao quadrado com a maior ou igual a zero. Porque se isso é uma raiz quadrada, o meu b vai resultar um valor positivo ou zero, então meu a tem que ser maior que zero. Aqui ambas estão dentro de uma raiz, então a igual a b, e obrigatoriamente o a ou o b tem que ser maior ou igual a zero, tá? Que aí engloba essas duas equações. E se eu tenho uma raiz quadrada, ambas dentro de raiz quadrada, uma positiva e a outra negativa, para que isso seja verdadeiro, somente se o a igual ao b igual a zero, né? Caso contrário, nós não conseguimos identificar outro valor aí para a e b, tá bom? Então, o exercício 1, ele está pedindo defina raiz quadrada de b e determine para que valores de b essa expressão está definida e se o valor de raiz quadrada de b pode ser negativo, tá? Então, nós temos a resposta, tá? A notação raiz quadrada de b é um número real, tá? Ela é um número real. E esse número real eu posso escrevê-lo como a ao quadrado igual a b, que nada mais é do que essa expressão aqui. A ao quadrado igual a b. Onde obrigatoriamente o meu a ele tem que ser maior ou igual a zero. Da definição, nós temos que raiz quadrada de b está definida somente para b maior ou igual a zero. B maior ou igual a zero. Pois qualquer que seja a um número real, quando você eleva ao quadrado, toda base negativa elevada a expoente par, toda base positiva elevada a expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. O resultado vai ser sempre positivo, tá? Então, da definição, nós temos, portanto, que raiz quadrada de b obrigatoriamente maior ou igual a zero. Logo, o raiz quadrada de b não pode ser negativo. Raiz quadrada de b não pode ser negativo, ok? Não pode ser negativo. O exercício 2, assinale verdadeiro ou falso. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2? Sim, isso é verdadeiro, tá? A gente tem mais ou menos 2 quando nós estamos estudando uma equação de segundo grau, tá bom? Equação de segundo grau. Se eu estou extraindo uma raiz quadrada, ela só pode ser positiva. Raiz quadrada de 4 pode ser igual a menos 2? Não. Isso aqui é falso. Raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2? Não. Somente 2. Só 2 positivo. Tá ok? Raiz quadrada de menos 4 não pertence aos números reais? Isso é verdadeiro, tá? Ele vai pertencer ao conjunto dos números completos. Pertence ao conjunto dos números completos. Não pertence ao conjunto dos números reais. O item E, observa que agora é raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de menos 8 é igual a quanto? É igual a menos 2.
raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. E menos 2 pertence ao conjunto dos números reais. Portanto, isso aqui é falso. Isso aqui vai ser verdadeiro. Se o meu índice for positivo ou negativo, aí no caso, se o meu índice for ímpar, o meu radicando pode ser positivo ou negativo. No exercício 3, ele está pedindo para nós resolvermos essa equação com 1 igual ao conjunto dos números reais. Tá? Com 1 igual ao conjunto dos números reais. Então, o que eu vou fazer? Elevo os dois lados ao quadrado, pessoal. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou ter que x ao quadrado é igual a x mais 2. Tá bom? Isso é uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. Quais são as raízes? As raízes, portanto, são menos 1 e 2. Menos 1 e mais 2. Tá bom? Agora observe o seguinte, se você substituir o x por menos 1, menos 1 mais 2 vai dar quanto? 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E aqui eu vou substituir por menos 1. O menos 1 é igual a 1? Não. O menos 1 não é igual a 1. Portanto, o valor que torna esta equação verdadeira é x igual a 2. Faça a verificação, tá bom? Faça a verificação. No item B, nós vamos fazer o mesmo raciocínio. Eleva os dois lados ao quadrado. Então, nós vamos ter o quadrado de x mais 2 é igual a 7x mais 8. Desenvolve o trinômio do quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a 7x mais 8. Iguala isso a zero, pessoal, porque isto é uma equação de segundo grau. Quando eu igualo isso a zero, nós vamos ter que x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Correto? Quais são os valores que nós temos para x aqui no caso? Quais são os valores para x? Menos 1 e mais 4. Faça a verificação. Se o meu x for menos 1, isso aqui vai dar 1, correto? Sim ou não? Sim. 7 vezes menos 1, menos 7, mais 8, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 é igual a 1? Sim, verdadeiro. Se eu substituir o 4, 4 mais 2, 6. Então, obrigatoriamente, aqui tem que dar 36, né? Vamos ver. 7 vezes 4, 28, mais 8, 36. Deu certo? Deu. Perfeito, pessoal. Então, a nossa solução para esse caso é o menos 1 e mais 4. Esse é o nosso conjunto verdade, tá? Menos 1 e mais 4. No item A, o nosso conjunto verdade é apenas o 2. Apenas o 2. No item C, mesmo raciocínio. No item C, mesmo raciocínio. Eleva os dois lados ao quadrado, pessoal. Quando você eleva os dois lados ao quadrado, o que nós vamos ter? O quadrado de x menos 2 é igual a quem? A menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 4x mais 4 é igual a menos 5x mais 6. Igual a isso a zero, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Tá? X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Quais são os valores de x? 1 e menos 2. 1 e menos 2. Substitui o x por 1.
1 menos 2 dá menos 1. Então esse aqui já não satisfaz. Por que que ele não satisfaz? Porque obrigatoriamente isso tem que ser maior que zero, porque eu estou dentro de uma raiz quadrada. E quando for menos 2? Mesma coisa, menos 2 com menos 2 dá menos 4, resultou negativo. Quando eu extraio a raiz quadrada de um número negativo, pessoal, obrigatoriamente, isso aqui tem que dar positivo. Então, a minha solução nesse caso é conjunto vazio. A minha solução é conjunto vazio. Tá? Esse é o item C. O item D. Vamos ver no item D o que nós temos. Eleva os dois lados ao quadrado, então nós vamos ter o quadrado de x menos 1 é igual a x ao quadrado mais 8. Nós vamos ter aqui, portanto, x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a x ao quadrado mais 8. Correto? Simplifica x ao quadrado com x ao quadrado. Nós vamos ter que menos 2x é igual a 7. O x, portanto, ele é igual a menos 7 sobre 2. Menos 7 sobre 2. Pessoal, a nossa solução também é vazio. Por quê? Se eu substituir o x por menos 7 sobre 2, nós vamos obter menos 9 sobre 2, deu um número negativo. E quando eu extraio a raiz quadrada de um número negativo, obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Obrigatoriamente tem que ser maior do que zero. Tá bom? E o item E, agora nós temos raiz cúbica, tá? Agora muda completamente, raiz cúbica. Então, nesse caso, eu vou elevar ambos os lados ao cubo. Ambos os lados ao cubo. Então, nós vamos ter x ao cubo menos 7 é igual ao cubo de x menos 1. Então, nós temos x ao cubo menos 7 é igual ao cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Simplifica x ao cubo com x ao cubo. Nós vamos ter 3x ao quadrado menos 3x menos 6 igual a 0. Divide tudo isso aqui por 3, nós vamos obter que x é igual a menos 1 ou que x é igual a 2. Então, se é raiz cúbica, pessoal, nesse caso, nós podemos ter valores negativos. Então, se eu substituir o x por menos 1 ao cubo dá menos 1, com menos 7, menos 8. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Tá certo. E o mesmo raciocínio para x igual a 2. Então, nosso conjunto verdade, pessoal, é menos 1 e 2. Menos 1 e 2. O exercício 4, nesse caso, nesse exercício, nós vamos elevar os dois lados ao quadrado. Nós vamos elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu vou ter aqui que x ao quadrado menos 2x é igual a x menos 2. Nós vamos simplificar os radicandos. Igualando isso a zero, nós vamos ter x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Então, a solução, os valores de x, cuja soma é 3 e o produto é 2, cuja soma é 3 e o produto é 2, é 1 e 2, correto? 1 e 2. Só que quando você substituir o x por 1 menos 2 dá menos 1. Não pode.
não existe raiz quadrada de número negativo. Vamos ver com 2. 2 com menos 2, 0. Então isso aqui também tem que dar 0. 2 ao quadrado, 4, com menos 4, isso deu 0. Então a nossa solução, pessoal, a nossa solução quem que é? O 2. A nossa solução é o 2. Tá ok? O que mais que nós temos? Item B, mesmo raciocínio. Eleva os dois lados ao quadrado. Quando você eleva os dois lados ao quadrado, nós vamos ter o seguinte: menos 2x ao quadrado mais 4 é igual a x ao quadrado mais 1. Se eu passar esse x ao quadrado para cá, nós vamos ter 3x ao quadrado é igual a menos 3. Multiplica por menos 1, vai ficar positivo. Divide por 3, nós vamos ter que x ao quadrado igual a 1. Então, nós temos x igual a menos 1 e nós temos x igual a mais 1. Faz a substituição. Quando você faz a substituição do menos 1 e do mais 1, ambos tornam essa equação verdadeira. Portanto, a nossa solução vai ser o menos 1 e o mais 1. Tá? Vai ser o menos 1 e o mais 1. Perfeito? Vamos lá. Exercício 5. O que nós temos no exercício 5? Então agora eu tenho que aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Então eu tenho que mais x mais y menos 2 igual a 0. Então isso aqui só serve para essa condição aqui, pessoal. Ó. É a última. O a e o b tem que ser 0. Ambos os radicandos têm que ser igual a 0. Então, nós temos aqui que x mais y menos 2 igual a 0 e x menos y igual a 0. Daqui eu vou concluir que o x é igual a y. Faça a substituição, o x por y. Então, nós vamos ter y mais y menos 2 igual a 0. 2y igual a 2 e y igual a 1. Se o y igual a 1, o meu x também é igual a 1. Então, a nossa solução, pessoal, vai ser quem? Vai ser 1 e 1. Por que 1 e 1? Porque é 1 para x e 1 para y. 1 para x e 1 para y. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos. E qualquer coisa eu estou à disposição para dúvidas no plantão. Abraço, pessoal!